Você já pensou na possibilidade de ser tirado do lugar onde mora, depois de tanto tempo ali, criando memórias, vendo os filhos crescerem, recebendo netos, vizinhos, amigos? Só de imaginar o coração já aperta, não é? Porque mais do que um teto, a nossa casa é nosso porto seguro. E quando a gente passa dos 60, essa sensação de segurança se torna ainda mais essencial. E é justamente por isso que essa conversa de hoje é tão importante. Pouca gente fala sobre isso, mas você sabia que o Estatuto do Idoso tem regras bem claras sobre o direito à moradia? E mais, ele prevê situações em que um idoso não pode ser despejado, mesmo que a situação pareça complicada. É verdade. E tem mais gente por aí que ignora ou simplesmente desconhece esses direitos, até que é tarde demais. Mas não se preocupe, porque a gente vai conversar sobre tudo isso com calma. Eu tô aqui do seu lado, como quem senta na sala, pega um café e abre o coração para falar de coisa séria, mas de um jeito que todo mundo entende. Vamos começar lembrando de uma situação que talvez você já tenha visto ou até vivido de perto. Um idoso que mora com a família, talvez com filhos ou até netos, e de repente começam os conflitos. Às vezes é falta de paciência, outras vezes é a convivência apertada, ou até mesmo problemas financeiros. Aí surge aquela ideia: melhor procurar outro lugar para ele morar. E é aí que entra a dúvida: pode isso? Segundo o Estatuto, o idoso tem prioridade no direito à moradia. Isso quer dizer que ele deve ser protegido de qualquer ação que o coloque em risco de perder o lar. E quando essa moradia é compartilhada com familiares, a coisa fica ainda mais sensível. Por lei, os filhos têm o dever de garantir condições dignas de convivência e moradia aos pais idosos. Isso está escrito lá no artigo 3º, que fala do direito à dignidade, ao respeito e à vida. Mas olha, mesmo com a lei do lado do idoso, nem sempre a prática é assim. Tem muita gente que acha que por ser dono do imóvel, pode simplesmente mandar sair. E aí começam os abusos, ameaças, constrangimentos, tentativas de tirar o idoso à força. E isso, além de ser ilegal, é uma forma de violência, sim, violência familiar, e deve ser denunciada. Agora, talvez você esteja pensando: mas e se o idoso não tiver mais condições de pagar o aluguel? Ele pode ser despejado mesmo assim? A resposta não é tão simples, mas é importante entender os detalhes. Se o idoso estiver morando de aluguel e realmente houver falta de pagamento, a situação pode sim levar a um processo de despejo. No entanto, a Justiça costuma avaliar com muito cuidado essas situações. O juiz leva em conta a idade da pessoa, a vulnerabilidade, a possibilidade de encontrar outra moradia e até o risco social que esse despejo pode representar. Em muitos casos, o idoso consegue prorrogar a permanência ou até buscar um acordo. E mais importante, existem políticas públicas que podem ser acionadas nesses casos, como o atendimento pelo CRAS, o auxílio moradia e programas de habitação popular com prioridade para pessoas acima de 60 anos. Mas veja bem, não é só quando mora de aluguel que o idoso pode passar por esse tipo de medo. Muitas vezes ele está numa casa que sempre foi sua, mas que está no nome de um filho, de um parente, ou foi herdada com outros familiares. E aí começa aquela sensação de insegurança. Será que posso ser colocado para fora? Nesses casos, vale lembrar que o direito de posse também conta, especialmente se o idoso já mora ali há muitos anos, de forma contínua e pacífica. Teve um caso que me marcou muito. Um senhor de 74 anos que vivia há mais de 30 numa casinha simples que tinha sido do pai. Depois que o pai faleceu, a casa ficou no nome de 3 irmãos. Um deles, querendo vender a parte dele, entrou na justiça para tirar o idoso dali. Mas sabe o que aconteceu? O juiz reconheceu que aquele senhor, por já viver há tantos anos no local, de forma pacífica, tinha o chamado direito de uso capião e impediu o despejo. Isso tudo para dizer que existe proteção sim, mas para isso é fundamental conhecer seus direitos e procurar orientação sempre que se sentir ameaçado. Às vezes, o que falta é só alguém para explicar com calma, e é isso que eu quero fazer aqui com você. A verdade é que com o passar dos anos, a gente precisa de estabilidade, de paz, e nada disso combina com o medo de ser arrancado de onde a gente construiu uma vida inteira. É por isso que o Estatuto existe, para lembrar a todos que o idoso tem direito à moradia digna, à segurança e ao respeito. E falando em respeito, uma outra situação muito comum envolve lares onde o idoso é deixado num canto da casa, sem voz nas decisões, tratado como um peso. E às vezes, quando manifesta vontade de sair, morar em outro lugar, é tratado como ingrato.
Só que ninguém pergunta o que ele realmente quer, onde ele se sente bem. Isso também é uma forma de desrespeito com a autonomia da pessoa idosa, e a lei protege esse direito de escolha. Você percebe como tudo isso está conectado? Moradia não é só parede e telhado, é pertencimento, é poder respirar em paz, saber que ninguém vai te arrancar do seu cantinho, das suas lembranças, dos seus vizinhos. É saber que mesmo que as coisas fiquem difíceis, você tem o direito de buscar ajuda E não precisa enfrentar isso sozinho. Mas olha, essa conversa ainda não terminou, porque tem outras situações que muita gente vive e nem imagina que o estatuto pode proteger. Como, por exemplo, o idoso que mora com alguém e sofre maus tratos, mas não sabe como sair dali. Ou aquele que tem o nome no contrato da casa, mas não consegue mais pagar tudo sozinho. Tudo isso a gente vai conversar com calma agora, porque o assunto é sério e pode mudar muita coisa na vida de quem está assistindo. Sabe quando a gente escuta alguém dizer: "Ah, fulano já tá velho, melhor ir para um asilo", como se fosse a solução mais fácil? Pois é. Essa frase, dita assim de forma tão rápida, carrega algo muito mais profundo. Muitas vezes, por trás dela, existe abandono, despreparo da família ou até um empurrar de responsabilidade. E isso fere um direito muito importante, o de escolher onde e como viver. Nem todo mundo sabe, mas o Estatuto do Idoso é claro quando diz que nenhuma pessoa idosa pode ser institucionalizada à força. Ou seja, não é porque alguém tem mais de 60 anos que pode ser levado para um abrigo, casa de repouso ou instituição contra a própria vontade. E isso vale mesmo quando a família acha que está fazendo o melhor. Se o idoso tem condições de decidir, a palavra final é dele. É um direito, e direito a gente respeita. E olha, isso vale também para decisões sobre mudanças de casa. Já houve casos em que a família vende o imóvel, muda de cidade e o idoso simplesmente é deixado de lado, como se fosse uma bagagem incômoda. Nessas horas, a dor que essa pessoa sente vai muito além do material. É um sentimento de invisibilidade. E ninguém merece ser tratado assim depois de uma vida inteira de dedicação. Mas agora, vamos imaginar outra situação. Um senhor mora com um filho e ajuda com as contas, mesmo com uma aposentadoria apertada. Um dia, o filho perde o emprego, as dívidas aumentam e começam os atritos. Aos poucos, o clima vai pesando, até que alguém solta: "Acho melhor o senhor procurar outro lugar." Como agir? Nessas horas, a primeira coisa a fazer é buscar apoio. Existem centros de referência da assistência social, CRAS, em praticamente todas as cidades, que oferecem orientação jurídica gratuita, atendimento social e até ajuda para quem está em situação de risco. Eles podem mediar conflitos familiares e até acionar o Ministério Público quando necessário. Outra opção é procurar a Defensoria Pública, que atua diretamente em casos de ameaça de despejo, violência doméstica ou violação de direitos. Muita gente acha que esses serviços são complicados ou demorados, mas a verdade é que eles existem justamente para dar voz a quem muitas vezes é silenciado. E vale lembrar, mesmo que o idoso more na casa de alguém, isso não dá o direito de expulsá-lo sem processo judicial. A moradia, ainda que informal, quando contínua e pacífica, gera o que a lei chama de expectativa de proteção possessória. Em português claro, se você mora ali há muito tempo, tem laços com o lugar, não pode ser retirado de uma hora para outra. Agora, e quando é o próprio idoso que quer sair, mas não sabe por onde começar? Isso acontece mais do que se imagina. Muitas vezes, por medo, por vergonha ou por dependência emocional, ele acaba ficando onde não está bem. E é justamente aí que entra outro direito importante, o direito à autonomia. A pessoa idosa tem o direito de morar sozinha, com um amigo, em uma casa menor ou até mudar de cidade. E se ela precisar de apoio para isso, pode contar com políticas públicas, programas de habitação e também com grupos e entidades que oferecem apoio à terceira idade. A chave é saber que querer mudar é legítimo e possível. Tem uma história que gosto de lembrar. Dona Hilda, 78 anos, morava com a filha e o genro. Com o tempo, começou a se sentir isolada, sem espaço, até que um dia decidiu procurar ajuda. Conversou com uma assistente social do CRAS, explicou a situação e juntos encontraram uma solução.
uma pequena casa em um bairro próximo com aluguel social custeado parcialmente pelo município. Hoje, ela diz que se sente dona da própria vida de novo. E tudo isso começou com uma conversa. A gente precisa lembrar sempre, envelhecer não é sinônimo de perder o controle da própria história. Pelo contrário, é a fase de colher o que se construiu com dignidade e respeito. E esse respeito começa dentro de casa, na forma como a família conversa, nas decisões tomadas em conjunto, no carinho que se mantém mesmo nos momentos difíceis. Muita gente, ao ouvir falar sobre o Estatuto do Idoso, pensa que é só um conjunto de leis frias, cheios de artigos e parágrafos. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é um documento que protege os sonhos, as lembranças e os direitos de quem já passou por tanto na vida. Ele diz com todas as letras que o idoso tem valor e que esse valor não diminui com o tempo. Pelo contrário, aumenta. É claro que nem sempre tudo funciona como a gente gostaria. Tem situações que parecem sem saída. Tem famílias desestruturadas, filhos ausentes, conflitos antigos que vêm à tona. Mas mesmo nesses casos, é importante lembrar que há caminhos, que ninguém precisa aceitar o abandono ou a violência como se fosse parte natural do envelhecer. E quando a gente fala de despejo, de perder o lugar onde mora, não estamos falando só de um problema jurídico. Estamos falando de algo que mexe com o emocional, com a saúde, com a autoestima. Por isso, é tão importante conversar sobre esse assunto com clareza, sem medo. É possível sim morar bem depois dos 60. É possível ter segurança, tranquilidade e até começar de novo se for preciso. Mas para isso, o primeiro passo é saber que você tem direitos e que ninguém pode tirá-los de você. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilhe essa conversa com essa pessoa. Às vezes, uma informação pode mudar tudo. Agora me diz, você já viveu alguma situação parecida com essas? Já se sentiu inseguro no lugar onde mora? Ou conhece alguém que está enfrentando esse tipo de problema? Conta aqui nos comentários, vamos conversar mais sobre isso, porque quando a gente compartilha, a dor fica mais leve e o caminho mais claro. E pode ter certeza, a nossa conversa ainda não acabou, tem mais coisa importante vindo aí. Porque quando se trata de garantir os seus direitos, o papo é longo e muito necessário. Sabe, às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lembrete. Um lembrete de que a nossa história tem valor, de que ninguém tem o direito de decidir por nós onde devemos morar, com quem viver ou o que fazer da vida só porque temos mais de 60 anos. O tempo pode passar, o corpo pode mudar, mas o direito de ser respeitado permanece inteiro, firme, do mesmo jeitinho de quando éramos jovens. É por isso que é tão importante falar sobre isso, porque quando a gente entende os próprios direitos, a gente para de aceitar tudo calado. A gente começa a se posicionar, a dizer, isso eu aceito, isso eu não quero, essa decisão também é minha. E isso, meu amigo, minha amiga, muda tudo. Veja, o Estatuto do Idoso não nasceu por acaso. Ele foi criado porque por muito tempo os idosos foram esquecidos nas políticas públicas, como se, depois de uma certa idade, tudo o que restasse fosse esperar. Mas a verdade é que ninguém deve esperar pela vida. A gente deve viver, e viver com dignidade, com segurança, com respeito, sem medo de ser deixado de lado, sem o risco de ser retirado à força do lugar que chama de lar. Seja em uma casa simples, em um apartamento pequeno ou até dividindo um espaço com alguém, todo idoso tem o direito de se sentir pertencente, de ter um canto onde possa descansar a alma. E ninguém pode tirar isso de você, nem parente, nem dono de imóvel, nem vizinho, nem autoridade sem processo. Ninguém. Você já reparou como a casa da gente guarda mais do que móveis? Ela guarda história. A cadeira onde você senta sempre, a janela onde vê o sol nascer, aquele cantinho onde reza, onde toma o café da tarde, tudo isso é memória viva. Não é só um teto, é um pedaço do que a gente é. E por isso, o direito à moradia não é apenas jurídico, ele é emocional, espiritual, ele é humano. Claro que às vezes surgem dificuldades. Pode ser uma crise financeira, um desentendimento com alguém da família ou até a perda de uma pessoa querida que dividia aquele lar com você. Nesses momentos, parece que tudo desaba junto. Mas mesmo assim, mesmo no meio da dor, é possível recomeçar. Tem gente que muda de casa e encontra um novo jeito de viver. Outros reformam um pedacinho do seu espaço e redescobrem alegria. Tem quem vá morar com um irmão, uma amiga de longa data e encontrem ali acolhimento de verdade.
O importante é que a decisão seja feita com carinho, com escuta, com respeito, jamais com imposição. E se alguém te pressionar ou tentar te empurrar para fora da sua casa, procure ajuda. O telefone do Disque 100 está aí, funcionando todos os dias. A Defensoria Pública existe para isso. O CRAS da sua cidade pode te orientar. E tem também grupos de apoio à pessoa idosa, conselhos municipais, igrejas que acolhem. Você não está sozinho. Pode até se sentir assim de vez em quando, mas não está. Agora, olha só que coisa bonita. Quando um idoso é respeitado no seu direito de morar onde se sente bem, isso gera paz para todo mundo. A família sente mais harmonia, o corpo adoece menos, o coração se acalma. Já reparou como um ambiente de carinho faz bem para a saúde? Isso não é bobagem, não. Isso é qualidade de vida. E qualidade de vida é o que você merece, hoje, amanhã, sempre. Tem um ditado antigo que diz: o lugar da gente é onde o coração se aquieta. E é isso que desejo para você. Que sua casa, seu canto, seu espaço sejam fontes de acolhimento. Que você tenha o direito de escolher, de dizer sim, de dizer não, de permanecer ou partir. E que cada passo seja dado com a certeza de que você é protagonista da sua vida, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80. E se você chegou até aqui nessa conversa, eu quero te agradecer por escutar, por refletir, por valorizar a sua jornada. Porque quando você cuida de si mesmo, quando protege seus direitos, você inspira outros a fazerem o mesmo. Você mostra que a velhice não é fim, é continuidade e pode ser cheia de força, de sabedoria, de liberdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que pode estar precisando ouvir isso também. Às vezes, um simples vídeo pode acender uma luz no coração de quem está se sentindo esquecido. E se quiser conversar mais, deixa aqui nos comentários. Me conta, como você enxerga o seu espaço? Já passou por alguma situação difícil relacionada à moradia? Eu quero te ouvir. E lembra sempre, a vida depois dos 60 ainda pode ser cheia de energia, escolhas e alegrias. Você merece viver com dignidade, com segurança e com a certeza de que tem direitos e que ninguém pode tirá-los de você. A gente continua essa conversa em breve. Cuide-se bem, com carinho, porque você importa, e muito.